Deixa eu contar um pouquinho para você de o que me fez chegar até aqui. E aí, meu nome é Misha Menezes, nasci em 92, sou mineirinho de Belo Horizonte, nascido e criado em Belo Horizonte, sou cristão, filho de pais pastores e a minha vida toda foi vivendo pro futebol. Meu grande objetivo era me tornar um jogador de futebol, tanto que eu levei isso muito a sério até os meus ali 17 para 18 anos. Quando eu recebi uma proposta para poder ir para o Rio de Janeiro, jogar num clube do Rio de Janeiro, eu acabei dando aquela regada porque eu tinha acabado de começar o meu relacionamento com a minha atual esposa e eu acredito que eu fiz a melhor decisão. Só que como eu vivi minha vida toda pro futebol, eu ficava perguntando, caramba, o que eu vou ser? Na minha família, eu tenho do lado da minha mãe todo mundo concursado, né? Todo mundo querendo aquela carreira estável, e do lado do meu pai todo mundo empreendedor. Então eu cresci dentro de um ambiente onde era a estabilidade contra a liberdade. E eu acredito que isso me ajudou muito a chegar aonde eu cheguei hoje, porque eu fui moldado para poder fazer sucesso, eu fui programado para poder fazer sucesso. Só que eu, por ser um cara muito criativo, sempre gostei bastante de escrever, mas eu sempre fui muito tímido. E os meus pais tinham muito medo de que isso atrapalhasse nas minhas relações interpessoais, conseguir um emprego, no meu próprio relacionamento com a minha namorada, e aí eles tiveram a ideia de me colocar em um curso de teatro. E aí eu fiz 3 semestres, né, de teatro, foi onde eu perdi um pouco da minha vergonha, perdi um pouco da minha timidez. Antes, fazer isso aqui tudo seria um baita de um parto para mim, mas eu fui fazendo com que as coisas fossem acontecendo de forma natural. Então eu cursei teatro durante 3 semestres, tenho 3 prêmios de roteiro e direção de peça de teatro, tenho um prêmio Red Bull de improvisação. Então, por muito tempo eu achei que eu ia por esse lado artístico né, eu queria ser ator da Malhação, você deu uma ideia. Ai, é até engraçado que essa parte do teatro, eu larguei o teatro quando eu precisei fazer aqueles testes de beijo. Eu falei, caramba, isso aqui não é pra mim, não. Tinha que começar a aprender a fazer cena de beijo, né? Beijo técnico, eu já tava namorando. Falei, não, vou largar esse negócio, que esse negócio não é pra mim. E aí, eu precisei estar em algum lugar para poder canalizar a minha criatividade. E aí eu encontrei o curso de publicidade e propaganda, né? Então eu cursei publicidade e propaganda e sempre tentando ir para esse lado mais empreendedor, de pensar o que eu poderia construir para poder conseguir ter a minha própria grana e não depender, né, de receber a minha grana com base em um contrato ou com base naquilo que as pessoas achavam que eu merecia ganhar. Então eu sempre fui fazendo meus corre, era sempre assim. Faltava grana, eu dava um jeito de arrumar uma grana. Então eu fazia um bico ali, fazia uma pecinha de design aqui, aí eu ia lá, fazia um sitezinho, então eu fazia cartão de visita e tudo mais. Então eu fui sempre me movimentando, mas eu tinha certeza absoluta que eu ia ser bem sucedido, eu tinha certeza absoluta que eu ia ser referência em tudo aquilo que eu fizesse, e eu tinha certeza absoluta que eu ia ser reconhecido no Brasil inteiro. Essa era a minha grande motivação. Só que eu me enrolei muito cedo. Antes de eu me estabelecer como carreira, eu passei por vários empregos. Eu trabalhei em farmácia do SUS, na prefeitura de Santa Luzia, que é uma cidade da região metropolitana aqui de Belo Horizonte. Eu fui instrutor de informática, trabalhei formatando computador, aí trabalhei numa agência de publicidade, aí tentei criar um site, tentei mexer com futebol de novo, foi tudo dando errado. E era engraçado que eu sempre tinha aquela percepção de tipo, caramba, mano, tudo na minha vida vai ser difícil, não é possível que tudo que eu for tentar fazer na minha vida vai dar errado, tudo vai ser mais difícil do que pros outros. E eu fui crescendo, me desenvolvendo. A minha esposa, que na época era namorada junto comigo, né, nós namoramos 6 anos e 9 meses até casar, só que nessa altura do campeonato eu já tava com o nome sujo, devendo carro, devendo IPVA, fugindo de blitz, não fugindo de blitz de a polícia vai parar e você sai fugindo, mas você via a blitz lá e você dava um jeito, virava lá, porque eu já tava devendo tudo e aquilo me envergonhava bastante, mas eu tinha uma certeza absoluta que eu ia dar certo na vida. E aí eu trabalhei com fotografia de casamento durante 3 anos, na verdade eu tava sobrevivendo com aquilo, eu e um grande amigo meu. E foi chegando a época de casar e eu ficava, caramba, o que eu vou fazer? Eu não consigo sustentar a minha esposa. Eu vou tirar ela lá da casa dos pais dela para poder morar em uma casa e a gente vai comer só, sei lá, pão com ovo? Não pode, não dá. Como eu estava terminando a faculdade de publicidade e propaganda, eu fui e arrumei um estágio para poder ser social media. Foi a partir daí que a minha vida começou a mudar, porque eu fui para aquela entrevista de emprego. Eu estava já recém-casado ali, isso foi bem em 2016 ali, setembro, bem agosto, setembro ali de 2016. E aí eu fui para essa entrevista, era para poder ganhar R$1.000 nesse estágio,
Eu estava ali no último semestre da faculdade e eu fui para essa entrevista com a maior certeza do mundo que aquela vaga ia ser minha. Eu queria muito aquela vaga, então eu fiz coisas fora do padrão que outros candidatos poderiam fazer. Eu lembro que na terceira etapa com o meu antigo chefe, né, foi diretamente com ele essa terceira etapa, e ele perguntando, né, eu ia entrar como estagiário, ele virou para mim e perguntou, como você se vê daqui 6 meses? Eu falei, você vai me contratar. Como você se vê daqui 2 anos? Eu me vejo liderando uma equipe aqui dentro. Ele falou, e como que você se vê daqui 5 anos? Eu falei, eu vou ser seu sócio. Aí naquele momento ele deu uma parada assim, deu uma balançada na cabeça. Aí, não, tá tudo bem por aqui, saiu. E aí, na sexta-feira seguinte dessa entrevista, o pessoal da RH tava me ligando falando que eu era o contratado. Então, foi a minha primeira experiência, só que quando eu entrei nessa empresa para poder ser social media, eu já tinha um pouco de experiência, né? Que eu tinha um blog de relacionamento cristão, gravava vídeo já pro YouTube falando sobre relacionamento cristão, rodei uma porrada de igreja falando sobre esse tema, então isso acabou me facilitando eu ter algumas vantagens para poder conseguir passar nessa entrevista. Então, eu achei que eu ia entrar numa startup, né? Para poder mexer lá com social media e tudo mais, e quando eu caio dentro dessa empresa ali em setembro de 2016, eu tive uma grande surpresa e foi aí que começa a minha história com o mercado digital.